quero aqui pedir aqui o pessoal aqui de Salobro, aliás, e não só daqui de Salobro, né, mas do nosso município, da nossa paróquia, né, para que frequente a igreja, procure uma pastoral, se engaja também em uma pastoral, porque é muito importante as pessoas participarem dos movimentos da igreja. Eu mesmo gostaria de ter participado há mais tempo, mas motivo de trabalho não tive condições. Só que agora estou participando do texto dos homens, estou gostando bastante e para frente, se Deus permitir, pretendo entrar em outra pastoral também. Então eu acho que é importante as pessoas participarem da vida da igreja. Meus irmãos, quero aqui fazer um convite. Você que tem o desejo, a vontade de compartilhar conosco um testemunho de vida, venha, procure algum membro da PASCOM. Será um prazer receber você, ouvir, acolher. Venha, eu garanto que será muito bem-vindo. Olá, queridos irmãos. Começa agora o 6º episódio do programa Semeando a Fé da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Salobro. Que alegria estarmos nessa noite com mais um convidado que prontamente aceitou o nosso convite para partilhar um pouco da sua experiência, da sua vivência na caminhada católica. Eu gostaria que neste momento ele se apresentasse para todos nós. Eu me chamo Joseli Ferreira. Sou professor, popularmente professor Celi. Eu sou nascido aqui em Salobro, na época das festas aqui, sou do mês de maio, mas a minha santa de devoção é Nossa Senhora Aparecida, porque um dia na minha adolescência, eu estava assim, cansado, assim, perto do meio-dia e deitei. E aí veio algo querendo me apertar a minha garganta, certo? Aí naquele momento eu vi a imagem de Nossa Senhora, passou na frente de Nossa Senhora Aparecida e aquele negócio me soltou. Que maravilha. Né? Então foi já uma grande bênção ali que eu tive naquele momento, porque se não fosse aquilo ali, não sei o que poderia ter acontecido comigo. Você sempre foi devoto? Sempre teve... Sempre. Minha família sempre foi... Católica. Só que agora eu estou convivendo com uma pessoa, eu sou casado, né? E minha esposa teve uns dias que ela foi para a igreja evangélica, mas já está retornando aos poucos, está retornando para a igreja católica também. Que maravilha. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas nunca, assim, o impediu que frequentasse a igreja católica, né? Não, de maneira nenhuma. Nunca impediu. Ah, que maravilha. Qual a importância da oração? Assim, como ela tem impactado, de fato, na sua vida, na sua caminhada com Deus? Olha, a oração é muito importante. Inclusive, em 2019, aconteceu os problemas comigo de saúde, né? E aí eu procurei um médico. Ele fez o exame primeiro, ele pediu o exame, fiz o exame. Um ecocardiograma, aliás, o médico daqui pediu, né? O daqui. Sei. Do posto de saúde. Pediu o exame, eu coloquei lá no posto de saúde, na prefeitura, mas não tive resposta. E eu falei, moço, quem gosta de mim sou eu mesmo. Eu vou fazer, em particular. Aí fui, fiz o exame e aí precisou fazer cirurgia, né? Precisava fazer uma cirurgia cardíaca. Porque é comum a pessoa ter 3 válvulas. Eu tinha apenas 2. Nasci com 2 válvulas, né? Então faltava uma. E aí o médico falou que tinha que sempre estar fazendo um ecocardiograma e estava sempre passando o médico. Mas eu acabei lerdando e não fui no tempo certo. E quando fui precisou fazer cirurgia. Tem quanto tempo essa cirurgia? A cirurgia foi em 2020. E foi duas cirurgias. Porque fiz uma cirurgia de coração, né, para colocar a válvula. Tem uma válvula aí que foi colocada depois, né, para poder funcionar. E o médico lá, até ele ficou surpreso, né, porque era um cirurgião cardíaco. E pediu uma ressonância da cabeça. E aí detectou um problema também na cabeça. Nossa! Eles ficaram sem saber o que fazia primeiro. Se fazia cirurgia do coração, se fazia da cabeça. Eu passei em vários médicos lá em Salvador. Vários médicos. Aí eles decidiram fazer primeiro coração. E fez. E graças a Deus hoje estou aqui, né? Sim, foi 2020, bem no auge da pandemia. Da pandemia. Na pandemia, né? Começou, inclusive, a revisão que eu fiz do coração, nós fizemos no mês de março, o dia 7 ou dia 8 de março. Eu fiquei lá em Camaçari, na casa de uma sobrinha minha, 10 dias para revisão. Aí o hospital me ligou que não ia ser possível
fazer a revisão lá por causa da pandemia. Porque corria risco, eu corria risco e corria risco de transmitir para os outros também, né? É verdade. E aí eles pediram e aí eu, então, nesse caso eu vou embora e vim. E aí era para fazer a outra cirurgia com 4 meses, que fez uma fazer outra, eu fui fazer com 7, por conta da pandemia também. Da pandemia. E aí, mais fiz, graças a Deus. E quando eu fiz essa cirurgia da cabeça, eu fiquei na UTI, juntamente com uma pessoa que estava com Covid na UTI, mas só que eu nem sabia. E foi minha esposa que falou, né? Ela não podia entrar, porque tinha gente com Covid lá dentro. Nesse então, período, assim, você teve medo? Passou por sua cabeça algo de medo, apreensão? Não, ou não? Não, porque assim, já as orações aqui, eu quero até agradecer o pessoal que fizeram aqui, tanto o pessoal da Igreja Católica, como da Igreja Evangélica também fez a oração, sim. E para mim foi uma bênção na minha vida, né? Uma bênção porque foi essas orações que me fortaleceu. A importância, né? A importância das orações que me fortaleceu, né? Mas assim, na Igreja Evangélica não foi nem eu que pedi, foi mesmo que se fizeram lá por espontânea vontade, né? Eu não pedi oração na Igreja Evangélica, mas já na Igreja Católica, até aquele São Antônio, ele fez uma oração para mim que foi muito boa também. Estava sempre a gente rezando o texto da misericórdia. E foi para mim foi muito, muito importante, porque eu fiz e graças a Deus hoje eu estou aqui contando esse testemunho, né? Que maravilha. E a respeito da outra cirurgia, o intervalo de uma para outra, você me disse que foi com quanto tempo? 7 meses. 7 meses, né? 7 meses. Uma fiz no mês de março e a outra no mês de outubro. Nossa, e 2 cirurgias Duas delicadas. cirurgias delicadas. E olha, assim, eu tenho um sinal na cabeça aqui e tem um corte aqui, ó, enorme aqui. nasceu de novo. Né? Além disso aqui, já tinha feito uma cirurgia, também eu não tenho vesícula, né? Estava com pedra na vesícula, eu tive que fazer em 2011, fazer essa cirurgia também, né? Aí eu estou bem cortado já. Né, bem cortado, mas está bem recuperado, Bem graças recuperado, a Deus. graças a Deus, estou aqui. Que maravilha. Professor, você faz parte de alguma pastoral? Eu faço parte do Texto dos Homens. Que maravilha. Eu não fazia não, mas... A convite de quem? Aí depois dessas orações aí que foi feita aí, e também o tempo ficou... Porque antes, pelo trabalho, às vezes não dá conta, né, de fazer. E porque teve uma época que a gente trabalhava à noite. Sim. E aí não tinha como participar, né? Mas aí com essas orações que o povo fizeram para mim, aí eu senti na obrigação de fazer parte. Verdade. A Senti importância. na obrigação e também até para agradecer, né, a Deus e a Nossa Senhora, né, que eu sei que ela cuidou de mim e também Deus cuidou de mim aí porque não foi fácil. Nesse intervalo aí de uma cirurgia para outra, eu estava em casa e senti uma forte dor, já tinha feito uma cirurgia, né, do coração. E aí, minha esposa falou assim, não precisa a gente ir no médico. Eu falei, moça, já está marcado aí para, não sei se era revisão, o que era. Está marcado aí, não dá para ir agora não. Ele falou, não, precisa você ligar para lá e marcar para ir. Para ver o quê? Vai ficar sentindo dor aí? Desse jeito não pode. Eu fui, a quem eu quero agradecer, o doutor Marcos, primeiramente a Deus, mas depois agradecer ele, porque ele foi uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. Doutor Marcos de Paula. Conheço. Certo? E aí, foi através dele que eu fiz as 2 cirurgias. Cada uma custava 80 mil na época. Uau! Então, eu não tinha condições de fazer. Se fosse dependendo de mim, eu não tinha condições de fazer. Na prefeitura eu coloquei lá uns pedidos, mas não deu andamento. Até o ecocardiograma que eu coloquei lá, que eu falei antes, eu tive que fazer particular, certo? Então, não dava andamento. Então, eu fui lá no Dr. Marcos nessa vez aí ele falou, não, para perguntar se eu já tinha feito, eu falei, não. Ele falou, moça, cirurgia sua tem que fazer logo, não pode ficar não. E aí eu falei, mas por causa da pandemia? Ele falou, não tem negócio de pandemia não, tem que fazer. E aí ele mesmo entrou em contato lá com os médicos dele, lá, amigo dele lá em Salvador, e conseguiu. Aí ele me ligou, dizendo que já tinha conseguido, que era para mim viajar para Salvador tal dia, eu fui. E graças a Deus deu certo. Maravilha. Anjos na vida, anjos né? Anjos na vida. Ele foi um anjo. Providência divina. Ele foi um anjo na minha vida, né? Porque a gente paga mesmo, mas eu mesmo pago um consulta lá bem satisfeito. Sim. Porque ele me ajudou bastante aí. Se não fosse ele, eu não tinha condição de fazer essa cirurgia. Nenhuma das 2. Que bom.
Meus irmãos, estamos hoje com a presença do nosso amigo, querido professor Celi, que veio compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Professor, eu gostaria que você dissesse para a gente, na sua opinião, qual a importância da participação na nossa Igreja Católica? Olha, é muito importante, né? Porque a gente tem que frequentar a casa de Deus, certo? É a obrigação do cristão frequentar. E na Igreja Católica é a verdadeira casa de Deus. A gente vê outras pessoas aí que acreditam em Jesus, acreditam em Deus, mas não excluem Nossa Senhora, né? Não é verdade? Verdade. Eles excluem. Quando eu estava lá em Salvador, teve um evangelho lá que falou umas besteiras lá com Nossa Senhora, assim, que é coisa assim que eu não quero nem repetir o que ele falou lá, né? Não vale a pena, Não né? vale a pena a gente falar isso aí. E uma falta de respeito muito grande, porque Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Então, a pessoa não tem o direito de falar qualquer coisa com ela. Então, eu acho importantíssimo demais de frequentar a Igreja Católica. A gente não tem como ir todas as missas, né? Porque, principalmente em casa, tem um menino especial. Sim. E às vezes a gente tem que dar atenção para ele também, né? Então não posso ir todo dia, mas assim que eu posso ir, no domingo não estou querendo falhar de jeito nenhum. Estou sempre indo. A não ser que eu fiquei uns dias aí afastado porque estava gripado, não tem como você ir gripado para a igreja. Mas, falei isso aí, eu tenho que ir. Todo domingo procuro cedo e já fico pronto para ir para a igreja. Que maravilha, que assim sempre seja, não é verdade? Uhum. É a prova viva de que o agir de Deus é incontestável, né? Uhum. Às vezes a gente passa por dificuldades e questiona e lamenta, mas lá na frente a gente entende o porquê, não é? Exatamente. Olha, eu tenho a Bíblia em casa, estou estudando a Bíblia, lendo. E o Catecismo da Igreja Católica, dentro de poucos dias eu li tudo, todinho. Que maravilha! Todo dia, todinho. Assim, às vezes a gente assim não sabe assim, porque você lê é uma coisa, né? E assim, você estudar é outra coisa. Assim, você estuda com mais... quer dizer, que não foi com falta de atenção que eu li, mas se você for parar para estudar assim, com mais compassado, você pega mais coisas. Assim, mas, de qualquer forma, eu peguei coisas importantíssimas dentro do catecismo da Igreja Católica. Que maravilha! Deveria ser um hábito de todos nós, né? Uhum. Conhecer mais a fundo a nossa igreja, que é tão rica, tão maravilhosa. Não é verdade? A respeito do terço dos homens, né, que você disse que faz parte, o que você poderia dizer para todos os homens que nos acompanham a respeito da importância da oração? Porque, como nós bem sabemos, existe um preconceito, né, por parte de alguns de não conhecer e não se aperfeiçoar na importância da oração do terço. O que é que você poderia dizer nesse momento? Algumas pessoas falam, né, que o terço é muito repetitivo, mas eu quero dizer que eu fiz 54 dias seguidos, não foi o terço, foi o rosário. Que maravilha! O rosário, né? Então, quer dizer, o terço é só, porque antes era só 3 mistérios, hoje são 4, né? São divididos em 4, que tem o Papa acrescentou mais um, né, que é o Mistério Luminoso, certo? Mas eu leio assim, e quanto mais a gente lê, mais parece que a gente tem vontade de ler. De até acompanhar, assim, né? Porque, na verdade, a gente tem, às vezes, a gente sabe fazer de cor, mas, assim, a gente quer acompanhar aquelas coisas que falam, assim, ejaculatório, alguma coisa assim que a gente às vezes acaba passando batido e então a gente acompanha com o livro lendo, né? Mas assim, o texto mesmo, os mistérios a gente faz de cor. Você costuma, em família, fazer esse momento de oração também? Eu não faço de família porque por conta
que ela está voltando aos poucos, mas ainda fala assim que não precisa repetir tanto. Ela fala ainda, infelizmente. Tem a resistência, fala, né? Tem a resistência ainda, mas é muito importante a gente fazer as orações. Quero falar aqui para os homens aqui de Salobro que participam do texto dos homens, participam. E a gente não devia nem fazer nem o texto, pelo menos uma vez no mês a gente rezar o rosário, não é nem o texto, porque o texto a gente faz toda quarta-feira, a gente faz ou na igreja. A gente já fez algumas vezes na igreja São Cristóvão, ou então na casa do povo, que às vezes chama, a gente vai fazer, né? Porque assim, é uma maneira também de evangelizar. Sim, com certeza. Né? Então as pessoas devem procurar. Muitas vezes fica muita gente assim, você passa aí, você vê as pessoas nos bares e esquece aquele momento de você fazer uma oração, de você estar fazendo orações para Deus, né? Para buscar a sua santidade. É bem melhor do que você estar dentro de um bar ouvindo algo que não deve, e isso é ruim para a gente. Então, se você está lá fazendo as orações, não, você está rezando para Deus, para Nossa Senhora, né? Porque o texto reza para Deus, mas também para Nossa Senhora, né? Que maravilha. Que continue nessa perseverança. Que cada vez mais homens, eu digo homens pelo fato da gente estar falando especificamente do terço dos homens, né? Homens, exatamente. Mas que o terço seja uma arma, né? Que seja sempre para o bem. E que Nossa Senhora interceda sempre para todos os homens, para todas as famílias, para toda a sociedade, para que possamos sempre tê-lo como objeto, eu digo como objeto na mão, mas com fervor no coração. Com certeza. Não é verdade? E foi Nossa Senhora que pediu para rezar para os pastorinhos lá em Fátima, rezar o terço, né? Ela me pediu para rezar todos os dias. Todos os dias. A gente vê aí no programa de YouTube, aí, tem país aí que o povo fica de joelho rezando. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem esse hábito de estar rezando, mas tem país aí bem católico mesmo que o povo fica ajoelhado o tempo todo rezando aí. E não é só o texto, não, é o rosário. Verdade. Então, é importante a gente estar rezando o texto. Gostaria muito de lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, e dizer que foi um prazer recebê-lo no nosso espaço, que Deus continue abençoando sua família, sua casa, e coragem, não desista na caminhada da fé cristã, não é fácil, mas é gratificante. Muito obrigada em nome de toda a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Com certeza, gente, eu que agradeço vocês, né, porque por ter tido a ideia, assim, essa ideia brilhante de ter criado, porque é mais algo para evangelização, né, que parte para evangelizar as pessoas. E tem muita gente precisando de ser evangelizada. Então aqui vocês estão abrindo mais um espaço para isso. Então vocês é questão de parabéns, viu? Muito obrigada. Deus abençoe. Amém.